Potter foi um fenômeno tanto no cinema, quanto nos livros, quanto no mundo num geral. E é óbvio que quando ele acabou, a Warner não podia deixar uma das suas galinhas dos ovos de ouro morrer. Sendo assim, a saga Animais Fantásticos se iniciou já tendo até o momento 3 filmes. E o filme de hoje é justamente Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. E é disso que a gente vai falar hoje. E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Sim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Hoje vamos falar de Animais Fantásticos 3 ou Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. O último filme da franquia Wizarding World, né, que engloba aí todo o universo, tanto os filmes do Harry Potter quanto Animais Fantásticos, e que saiu recentemente lá na HBO Max. Então tá fácil de assistir agora o filme, e lembrando que esse vídeo não tem spoilers, tá? Mas antes de continuar, eu quero te convidar a se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar aí o seu like se você gostar dele. E se você puder e quiser, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que gostam de cinema, que ajuda o canal a crescer cada vez mais e que eu garanto que eles vão gostar do conteúdo. No mais é isso, e bora pra sinopse! Quando Dumbledore percebe os próximos passos de Grindelwald em tentar dominar o mundo dos bruxos, ele reúne uma equipe de bruxos e um trouxa liderados por Newt Scamander no intuito de combater o vilão. Porém, Dumbledore tenta sempre se manter mais à margem dos conflitos, mas agora ele percebe que ele precisará ele mesmo combater Grindelwald também. Animais Fantásticos 3 foi dirigido por David Yates, que é um diretor que não tem muita diversidade aí na sua carreira, mas ele é responsável por dirigir todos os filmes da franquia aí dos bruxos desde Harry Potter e a Ordem da Fênix, que foi o 5º filme lá atrás. Desde então, todos os filmes têm a autoria dele. E o roteiro do filme foi escrito por simplesmente a J.K. Rowling, que é só a criadora de todo esse mundo mágico. Mas diferente de todas as suas obras anteriores, que você via que eram feitas com amor ali, você percebe que agora parece que as coisas são só feitas pela grana. Mas calma que a gente já chega lá. E cara, que filme bagunçado. Eu gosto bastante da franquia Harry Potter, gosto de todos os filmes, e quando saiu Animais Fantásticos e Onde Habitam, eu fui assistir e gostei bastante. Mas foi quando saiu o segundo filme da franquia, o Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, que eu coloquei um pouquinho o pé no freio, porque eu percebi que tinha uma coisa meio esquisita aí. Porque aquele filme, pra mim, foi uma bomba. Então, quando o terceiro filme da franquia saiu, eu já não tava mais lá tão empolgado, sabe? Eu nem fui no cinema, não vi com essa antecedência. Mas quando saiu no streaming, pô, eu gosto da franquia, vou lá ver, por que não? Mas aí eu entendi um pouco porque que tem uma galera esculachando esse filme. Na minha crítica do filme 365 Dias Hoje, aquele filme incrível lá da Netflix, eu chamei ele de um não filme porque ele não tem história. E eu não vou ter a audácia de chamar Animais 3 de um não filme, mas, cara, o roteiro dele é, vamos dizer, bem pobre. Assim, é óbvio que o filme tem os seus motivadores para a história acontecer, ele tem os seus pontos de virada, ele tem os seus 3 atos ali bonitinhos, mas ao mesmo tempo é quase como se não tivesse. Porque no fim das contas ele mais fica parecendo que é um filler, sabe o que é isso? Filler é muito comum você ver em animes, em que basicamente você tá vendo ali a narrativa da história, a história em si abre um parênteses, você tem 2 historinhos de uma história paralela ali, que não necessariamente agregam, e aí volta pra história principal. E aí são essas histórias que ficam com cara de que não agregou em nada, de que não levou a lugar nenhum, entende? E é essa a sensação que eu tive com Os Segredos de Dumbledore. De ele ser um filme que infelizmente não agrega em nada. E pra mim esse na verdade é o grande defeito do filme. Porque a Warner enfiou na cabeça que eles tinham que fazer uma nova franquia. Então pra isso eles falaram, vamos fazer 5 filmes dos Animais Fantásticos, porém eles não têm histórias para fazer 5 filmes. Sendo assim, o que acontece é que algum desses filmes vai ser pura enrolação, o que acontece aqui. O filme ele tem simplesmente 2 horas e 20 em que incrivelmente quase nada acontece. E ao mesmo tempo ele tem poucas situações significativas para o filme. Mas o que eles fazem para inchar o filme e ele ter esse tempo significativo? Eles pegam essas poucas situações e inflam isso de uma forma muito grande. Então o filme ele tem situações que são mega simples, que poderiam ser ali cenas bem curtas, mas que aqui ficam com o triplo do tamanho. Mas mesmo ele enrolando em tudo que ele faz, eu tava achando o filme até que ok. Eu não tava amando o filme, eu tava vendo que ele tava sendo um filme enrolado, mas num contexto geral eu tava sendo entretido. Obviamente que ir assistir um filme com uma expectativa já baixa
faz isso com a gente. Mas é quando o filme vai ali pro seu terceiro ato, pro fechamento da história, que tudo vira uma zona. O grande conflito desse filme mostra que eles não sabiam o que fazer dessa história. Porque toda a lógica, todo o bom senso do final dele deixa de existir. E se você assistiu Animais Fantásticos, eu tô falando aqui daquele final que rola meio que numa votação, tá? Então quem assistiu sabe aí do que eu tô falando. E as coisas que acontecem ali nesse palco são bizarras. Ali, de verdade, eu coloquei a mão na testa porque eu fiquei com vergonha de ver as soluções do roteiro que estavam dando para aquelas situações, cara. Mas eu não vou ficar me estendendo muito aqui porque é meio difícil eu ficar falando do final do filme sem ficar dando spoilers, né? Mas quem viu o filme já pode ser que entenda aí mais ou menos do que eu tô falando. Mas uma coisa que sempre foi bom em toda a franquia e também é bom aqui no Animais Fantásticos é o elenco, cara. Como Newt Scamander, a gente volta no elenco com o Ed Redmayne, que é um ator que eu não gosto, pra falar a verdade. Pra mim ele só sabe fazer o mesmo tipo de personagem, mas que esse tipo de personagem é sempre ser um esquisito, tímido, que não tem jeito perto das pessoas, que é justamente o personagem que ele faz no Animais Fantásticos. Então funciona aqui. A gente tem a volta do Jude Law como o Dumbledore jovem, que era uma coisa que a gente tinha tido só um gostinho no segundo filme, que eu simplesmente adorei nesse filme. Eu gosto do Jude Law, acho ele um bom ator e pra mim ele encaixou perfeitamente. Ele aqui nesse filme mostra ser um Dumbledore cheio de conflitos internos. Ele sabe passar isso, mas ele também sabe passar essa imponência de um bruxo grandioso. E o último aqui que merece um destaque pra ser falado à parte é o Mads Mikkelsen fazendo agora o Grindelwald. Aqui é complicado falar porque quem fazia o Grindelwald era o Johnny Depp. E que aí, devido àquelas polêmicas com a sua ex-esposa tal, não sei o que lá, a Warner tirou ele, principalmente pelo tribunal da internet tá esculachando ele, mas que agora tá mamando ele, né? Hipocrisia? Ah, que nada. Mas ele foi substituído e, mano, naturalmente o Mads Mikkelsen, ele é um ator melhor do que o Johnny Depp. E ele está sensacional aqui, velho. Mas assim, já que em cada um dos filmes calhou de o Grindelwald ser um ator diferente, eu acho até que eles podiam fazer isso pra todos os filmes, sabe? Ia ficar uma característica legal, então por mim, só vai. Mas traz um cara bom também, né? Ainda no elenco a gente tem a participação do Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, William Nederland, Callum Turner e a brasileira Maria Fernanda Cândido. Últimos comentários aqui sobre os efeitos especiais e a trilha sonora. Os efeitos especiais, pra mim, eles são até que ok. Você tem cenas assim que você percebe claramente ali o que é digital e o que não é, mas tem cenas no geral que passam muito bem. E a trilha sonora, que ela até ok, mas o que me incomoda é que o Animais Fantásticos não tem em si uma trilha com a sua personalidade. Então, quando o filme vai fazer alguma situação ali mais emotiva, né, que exige um pouco mais de emoção ali pro espectador, o que eles fazem é colocar toques da trilha sonora do Harry Potter em si. É ruim? Não é ruim, é nostálgico pra gente, mas assim, escancara que o Animais Fantásticos em si não tem uma trilha sonora forte por si só. Mas vamos concluir Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. Cara, é óbvio que quando a Warner e a J.K. Rowling fizeram o mundo do Harry Potter, tudo isso envolvia grana. Todo mundo quer lucro. Mas ao mesmo tempo, você percebia um amor ali por aquela obra e você percebia que existia sim uma história a ser contada. E quando Animais Fantásticos e Onde Habitam saiu, parecia que isso ia se manter, parecia que eles tinham uma história para contar pra gente. Chegou o segundo filme e ele mostrou que essa história ela estava bem bagunçada, que tinham pontos que não faziam sentido, e o terceiro filme infelizmente concretiza isso. Eles querem 5 filmes, mas não tem história para 5 filmes. E por que fazer 5 filmes então? Porque 5 filmes dá mais dinheiro do que 3, dá mais dinheiro do que 1, dá mais dinheiro do que 2, simples assim. O filme aqui em si, ele não é uma desgraça, para mim ele é até melhor do que o segundo, ele é mais redondo. Ele é ok, ele é uma aventurinha bacaninha, mas que no fim das contas ele tem cara de que não agrega em nada nesse universo que nós amamos. Você percebe claramente que o filme é inchado, você percebe claramente que não tem um planejamento da história para montar tudo isso. Então você tem arcos que são criados no primeiro filme para serem completamente descartados aqui. Você percebe um final de filme que ele é completamente atropelado e incoerente dentro do próprio filme.
mas que no grosso do todo, ele queira ou não tem um universo que a gente gosta e queira ou não a gente se apega a isso. O filme, infelizmente, ele pesa muito num ponto que eu mais me importo no cinema, nos filmes, que é na parte do roteiro, em ter uma boa história. Porque eu não posso te falar que Animais Fantásticos 3 tem uma história ou um roteiro bom. Sendo assim, a minha nota para Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore é um infeliz 5. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você viu Animais Fantásticos e Os Segredos de Dumbledore, deixa aí nos comentários o que você achou do filme. E também peço para você deixar aí nos comentários mais sugestões de filmes para eu trazer aqui pro canal. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui. Eu espero ver você na próxima e até o próximo vídeo.